Cláusulas obrigatórias nos instrumentos jurídicos. É muito importante que a gente tenha um departamento jurídico, porque cabe ao setor de credenciamento, ou ao médico, ou à pessoa que faz a negociação ter ciência dos anexos. O que rege no contrato, qual é a tabela negociada, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entender, quais são os valores da consulta, se eu posso fazer raio-x, se eu posso fazer exame de laboratório, mas é fundamental que o jurídico analise as cláusulas contratuais, porque existem regras que muitas das vezes estão alinhadas junto ao jurídico e que ele vai saber ou não se aquilo ali prejudica ou não prejudica a gente. Lembra que eu falei lá no início que existem cláusulas que podem anular os débitos que a gente tem em relação à glosa com uma operadora? Isso quem vai mudar a forma daquela cláusula ou o que está escrito ali é o jurídico. Por isso é importante que o jurídico tenha conhecimento do contrato que você está fazendo, porque é ele que vai analisar todas as cláusulas e o que deve conter em cada uma delas. Um exemplo. É obrigatório nos instrumentos jurídicos em contratos entre operadores e prestadores que tenha rotina de auditoria técnica e administrativa, principalmente quando se é um hospital. Por quê? Porque as contas hospitalares elas são auditadas por um médico auditor e um enfermeiro as contas de faturamento. Mas muitas das vezes, dentro de clínicas ambulatoriais, também se faz importante essa auditoria. Até para os procedimentos complexos, como procedimentos que são de genética, exames de alta complexidade. Hoje em dia existe a diretriz de utilização que é determinada na ANS dentro do rol. Então, alguns exames eles precisam estar linkados, não basta só ser autorizados. O paciente precisa estar linkado dentro daquela diretriz de utilização para realizar aquele exame. O fato dele estar autorizado não quer dizer que eu vá receber depois. Como eu sempre falo, quem autoriza não paga, quem paga não autoriza. E muitas vezes é essa auditoria técnica e administrativa de uma operadora ou de um prestador que vai linkar isso, que vai dizer para a operadora assim, olha, aqui está a determinação da auditoria técnica dizendo que o paciente está dentro da diretriz para realizar esse exame. Da mesma forma, a operadora, olha, o meu médico auditor está analisando aqui o quadro do paciente, o prontuário dele está verificando que ele não tem pertinência técnica para realizar esse exame. Então, é importante que isso esteja dentro do seu contrato. A auditoria técnica é onde é identificado o que o paciente pode fazer ou não. Os prazos que também são determinados não só pela auditoria técnica, mas pela ANS, que diz qual é o prazo que você tem para agendar uma consulta, qual é o prazo que você tem para realizar procedimentos de alta complexidade como tomografia, ressonância, quanto tempo você pode repetir aquele exame. E o médico auditor ou enfermeiro auditor vai esclarecer todas as terminologias técnicas e as diretrizes de utilização para aquele paciente. Já a auditoria administrativa, ela considera a parte administrativa, os valores acordados, os prazos, o local, se está autorizado, se o beneficiário está correto, se a carteirinha dele está certa, se o nome dele está correto, se o procedimento do preenchimento dos formulários estão de acordo com as regulações da ANS, se os documentos exigidos foram enviados à operadora. Um exemplo sobre isso, de auditoria administrativa. Muitas vezes, quando o paciente é internado, para ele fazer qualquer tipo de exame, eu tenho que notificar a operadora. Olha, eu tenho aqui o paciente que está internado que precisa realizar uma tomografia. Só que o exame de tomografia tem diretriz de utilização. E a ANS diz que eu só posso realizar o exame de tomografia depois que o paciente realizou algum outro exame de imagem e que a imagem não foi captada de forma que dê para ele fazer ou fechar o diagnóstico do paciente.
Geralmente se pede um exame de raio-x ou uma ultrassonografia antes da tomografia. A mesma coisa é a ressonância. A ANS preconiza que a ressonância em pacientes internados, só pode ser realizada depois de um exame simples de imagem ou de uma tomografia, mesmo contrastada, que não deu para identificar ou fechar o diagnóstico do paciente. E para isso ele precisa de um exame mais complexo. Se tudo isso não tiver amarrado e esses laudos, na hora da autorização, não forem enviados ao convênio, ele pode negar a autorização daquele procedimento. E essa auditoria administrativa, quem faz é a operadora, para ver se tem lá o laudo do exame, se o beneficiário está correto. E ao mesmo tempo também acontece a auditoria técnica para o médico, que vai fazer contato com o médico do hospital para verificar o quadro e para poder discutir se o paciente vai ter a pertinência ou não de realizar a ressonância.